Paz e graça seja convosco. Eu chamo-me Carlos Meus, como o pastor Cleto já vinha dizendo. Faço parte da comunidade Batista Fiel e estou lá juntamente com os irmãos Arnaldo, Carlitos e demais pessoas. E desde já, a endereçar a voz as suas saudações, dirão que eu não me esquecesse de fazer isso. Acho que é melhor eu fazer agora, antes de me esquecer mesmo. Então, a liderança, a comunidade Batista Fiel, saúde a todos vocês, na paz do Senhor Jesus Cristo. Também quero aproveitar e expressar a minha gratidão pela igreja por me permitir este privilégio tão grande de poder vir aqui partilhar convosco a palavra do Senhor. É sempre motivo de grande alegria poder transmitir aquilo que nós temos recebido da parte do Senhor relativamente àquilo que está escrito, está registrado nas Escrituras. E eu espero que os irmãos estejam juntamente comigo alegres para juntos podermos meditar na palavra do Senhor. E eu queria pedir aos irmãos que pudéssemos nos dirigir à carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 2. Vamos ver os versículos 15 e 16. Gálatas, capítulo 2, 15 a 16. Gálatas, capítulo 2, 15 a 16. Se já estivermos lá, estou a fazer a leitura. Nós, judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado pelas obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Oremos. Nosso Deus e Pai, achegamos-nos a Si, nesta manhã, uma vez mais, por Cristo Jesus, nosso perfeito mediador, para Te dar graças pelas Escrituras, ó Pai, às quais temos acesso, e por este tempo que o Senhor nos está a conceder nesta manhã, de juntos podermos meditar na Sua Palavra. Que o Teu Santo Espírito conceda-nos iluminação, que o Teu Santo Espírito conceda-nos graça, para que, quanto a mim, Senhor, como expositor, eu faça com fidelidade. E aos meus irmãos, ó Pai, o Senhor possa ajudá-los a também compreender esta mensagem e colocar-se em prática. Em Cristo nosso Senhor, oramos agradecidos. Amém. Irmãos, nós temos aqui percebido que comemoramos em outubro agora a Reforma Protestante, que foi iniciada por Martinho Lutero. E nós sabemos que pela história também, muito antes de Martinho Lutero, Deus havia levantado homens que se firmaram, se posicionaram para poder trazer uma reforma à igreja. Mas um dos assuntos sobre os quais nós vamos pregar hoje foi um assunto que foi muito desenvolvido pelo próprio Martinho Lutero, que é relativamente à justificação pela fé. E hoje nós vamos estar aqui a refletir juntos sobre o que é isto de justificação pela fé, como é que nós realmente podemos ter acesso a Deus, como é que nós podemos ter essa restauração, a reconciliação com Deus. E para isso eu escolhi a carta de Gálatas, porque a carta de Gálatas é uma daquelas que o próprio Martinho Lutero usou bastante para poder fundamentar o ensino dele, a ideia, a compreensão que ele tinha das Escrituras relativamente à justificação pela fé. Eu creio que é um texto que muitos de nós já temos contato do mesmo, já sabemos, conhecemos muito bem a carta de Gálatas. Muito possivelmente saibamos ou conheçamos a carta de Gálatas por conta do legalismo ou talvez de uma outra prática. Mas aqui nós temos também o coração daquilo que é o Evangelho. Se nós formos a prestar atenção, nós podemos explicar o Evangelho de diferentes formas. Nós podemos explicar o Evangelho através da justificação, podemos explicar o Evangelho através da união com Cristo, podemos explicar o Evangelho através de várias outras doutrinas que, quando unidas, elas formam uma explicação clara desse mesmo Evangelho. E nós hoje vamos falar da justificação pela fé. E, irmãos, a carta de Gálatas, ela é escrita pelo próprio apóstolo Paulo, como nós vemos já no capítulo 1, no versículo 1. E ela é escrita às igrejas da Galácia, e muito provavelmente esta é a carta mais antiga que o próprio apóstolo Paulo
escreveu. Mas uma coisa muito interessante que acontece aqui em Gálatas é que, diferentemente do que Paulo faz nas demais cartas, nós podemos olhar um padrão, que Paulo primeiro saúda a igreja, Paulo se apresenta, depois saúda a igreja, mas depois ele mostra a gratidão que ele tem pela igreja a quem ele endereça a sua carta. Mas aqui em Gálatas, nós não vemos Paulo apresentando as razões de suas orações em favor dos Gálatas e sua gratidão a Deus pela fé e pela fé dos mesmos, e amor que eles têm para com Cristo Jesus. A razão disso, como nós podemos ver já desde o início da carta, deve-se à ameaça que o evangelho estava a sofrer por parte dos judaizantes, que tinham um outro evangelho, que na verdade não era outro evangelho, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo, como Paulo fala no versículo 7. E suspeita-se que esses judaizantes apareceram à igreja de Gálatas logo depois de Paulo ter pregado o evangelho. Mas mesmo depois de tudo que Paulo expôs aos Gálatas, eles não conseguiram se posicionar e se opor a esse outro evangelho que estava a ser sugerido pelos judaizantes. Muito pelo contrário, eles estavam a passar tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para o outro evangelho, como Paulo fala no versículo 6 do capítulo 1. E ao ver essa atitude por parte dos crentes de Gálatas, Paulo fica alarmado e então intervém de forma direta para poder também fazer perceber aos crentes de Galácia, que o assunto que estavam a se deixar seduzir não era um assunto tão leve, não era um assunto de pouca importância, não era um assunto que não se deveria dar uma atenção tão séria que eles não estavam a dar. Mas logo de seguida vemos Paulo explicar que o que ele havia ensinado como forma de comprovar que a autoridade que ele tinha não era uma autoridade que ele atribuía a si mesmo, como faziam os judaizantes. Ele se apresenta aos Gálatas e diz que, olha, da mesma forma como Pedro, da mesma forma como João, Tiago, esses homens que são considerados por vós pilares da igreja, eu também fui revelado pelo próprio Cristo a respeito do que eu vos tenho pregado, a respeito de tudo que eu tenho vos ensinado. Portanto, como depois de ter estabelecido essa base, ele quer convencer os Gálatas de que, olha, o que eu tenho vos ensinado é um ensino verídico, é algo verdadeiro, e eu que tenho ouvido do próprio Senhor Jesus Cristo. Portanto, os Gálatas deveriam prestar atenção e dar devida seriedade ao que ele estava a dizer. E já no capítulo 2 ele vai dar continuidade ao seu argumento e vai falar de seu encontro com os homens que eram considerados colunas da igreja, como ele fala no versículo 9. Isto é, homens que tinham uma autoridade especial na igreja primitiva em Jerusalém e de como eles chegaram a um consenso quanto à maneira como deveriam proceder na proclamação do evangelho. Se nós nos lembrarmos muito bem, no capítulo 15 do livro de Atos, nós vemos aquela conferência, aquele concílio que reuniu todos os líderes da igreja para poderem debater assuntos relativos a como é que eles poderiam lidar com a adesão dos gentios à fé cristã. Porque estava a começar o evangelho a se expandir além de Jerusalém e o evangelho chegava àqueles que eram considerados pecadores, aos gentios. E quando isso acontece, há uma necessidade de se pregar, de se saber de que forma é que nós vamos apresentar o evangelho a essas pessoas. E então a igreja se reúne, é deliberado tudo e todo o procedimento que os líderes, os evangelistas deveriam seguir no âmbito da pregação da palavra de Deus. Todavia, Pedro e Barnabé, mesmo depois desse consenso no qual chegaram em toda a igreja, não conseguiram se manter firmes de prosseguir naquilo que se entendia como verdade do evangelho, havendo se deixado intimidar por um grupo de judeus, o qual nutria ideias erradas sobre a verdade do evangelho, tendo se comportado como se a prática de algumas cerimônias pudesse ter algum efeito sobre a fé dos crentes gentios. É diante disso que Paulo se viu forçado a repreender Pedro perante a igreja, para o caso, o que também serviria de exemplo para as demais pessoas que a atitude de Pedro não foi uma atitude correta e eles deveriam olhar isso como razão de prestarem mais atenção à maneira como eles procediam. E então, mas é muito interessante também pensarmos que quando Paulo aqui repreende a Pedro, ele não repreende a Pedro porque Pedro estava a disseminar um ensino diferente do que ele pregava. Pedro, na verdade, teve uma atitude que não era coerente com aquilo que eles haviam estabelecido. E depois de mostrar, depois de explicar tudo isso, ele, desde o capítulo 1 até o capítulo 2,
nós vemos que Paulo introduz um assunto relativo à atitude de Pedro e nós vamos analisar as palavras proferidas por Paulo ao próprio em repreensão a Pedro. Mas nós não faremos uma exposição corrida de todo o texto, nós poderíamos fazer isso do versículo 11 até o versículo 17, possivelmente o versículo 16, mas eu decidi que nós pudéssemos deter a nossa atenção simplesmente para os versículos 15 e 16, de onde nós vamos analisar essas palavras de Paulo e faremos uma análise correta, profunda desse texto, entender qual é a intenção de Paulo nessa passagem. E com base nesse texto, nós vamos extrair aquilo que nós chamamos de sola fide, somente a fé. Nós vamos perceber à luz deste texto que esse pilar da fé reformada não foi um pilar inventado pelo próprio Martinho Lutero. Foi uma ideia que foi sistematizada pelos reformadores, mas é uma ideia que já é inerente à palavra de Deus. E como prova disso, nós vamos nos preocupar em analisar profundamente esta passagem. E para nosso melhor entendimento, eu gostaria de dividir a minha mensagem em 2 pontos principais e muito simples de reter. Primeiro é a maneira como a justificação não ocorre, no versículo 15 a 16. E segundo, a maneira como a justificação ocorre. Primeiro, a maneira como a justificação não ocorre. E segundo, a maneira como a justificação ocorre no versículo 16. Em primeiro lugar, a maneira como a justificação não ocorre. O nosso texto diz o seguinte: nós, judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado pelas obras da lei, versículo 16, pois por obras da lei ninguém será justificado. Uma coisa muito interessante dos 2 versículos sobre os quais nós estamos a meditar hoje é que são considerados como centrais em Gálatas e muito provavelmente são a declaração da tese da epístola, ou seja, nós aqui encontramos a essência daquilo que Paulo vai ensinar em quase toda a carta. A ideia que Paulo tem em mente e que faz a ele escrever esta mesma carta. E no versículo 11, Paulo levantou uma pergunta que logo de primeira já faz perceber que a atitude de Pedro não foi correta. Diz o versículo 11, sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu. Por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Ou seja, por que você está a corrigir, está a se afastar daqueles que são considerados gentios, se você como judeu vive uma vida o que eles mesmos levam? Ou seja, Paulo está a mostrar a incoerência da atitude de Pedro, porque Pedro não somente estava como judeu a viver com os gentios, mas também nutriam muitos judaizantes a ideia de que os gentios tinham que adotar toda a prática daquelas cerimônias que eram observadas por estes judeus. E as palavras de Paulo aqui pressupõem uma ênfase que demonstra a intensidade do seu argumento. Quando ele diz nós, ele está a chamar a atenção ao fato de não se tratar de alguém que não sabe do que fala, não é? Refere-se a alguém que pode afirmar com certeza a impossibilidade de ser salvo de outra forma que não seja aquela que é apresentada no Evangelho. Ou seja, é um testemunho pessoal, é uma solene afirmação. Paulo, quando ele diz nós, assemelha-se, por exemplo, se nós já tivermos passado por essa situação, aquele amigo que é rico, que você diz para ele, olha, eu quero ter dinheiro quando eu crescer. Depois ele diz, sabe, eu sou rico, eu sei o que é ser rico. Não queiras ser isso, porque isso não traz boa coisa. É exatamente a mesma ideia que Paulo está a dizer aqui, que olha, nós que somos os judeus, nós sabemos, estamos completamente convencidos de que pela observação da lei nós não podemos ser salvos. Paulo está aqui a nos mostrar, a se mostrar também que as origens dele a ação são de um povo que fora chamado por Deus, neste caso Israel, e como tal difere completamente dos gentios. E talvez possamos achar que Paulo está a dizer que os israelitas nasceram, não é, santos, no sentido de que são pessoas com um estado diferente dos demais, mas não é essa a ideia que Paulo quer transmitir aqui no nosso texto. E como Paulo muito bem explica em outras cartas, por exemplo, em Romanos, capítulo 3, versículo 9, versículo 23, ele diz o seguinte, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Versículo 23, versículo 23, sim, versículo 9, perdão, todos pecaram e carecem da glória de Deus, tanto judeus como
gregos estão debaixo do pecado. E chega a dizer Paulo de si mesmo que eu sou o pior dos pecadores. Portanto, não é correto afirmarmos que quando Paulo chama os gentios de pecadores, ele está a colocar os judeus numa categoria maior. Não é necessariamente isso. O que Paulo quer dizer com as palavras nós judeus por natureza e não pecadores dos gentios, é que os judeus já nasceram numa posição diferente em termos de herança. Eles foram confiados os oráculos de Deus, como diz Paulo em Romanos capítulo 3, versículo 2. Isto certamente os coloca numa posição de pessoas melhores, não coloca eles numa posição de pessoas melhores em termos de natureza, estado de seu coração, mas os coloca numa posição de estima, na medida em que Deus escolheu se revelar ao povo judeu, ao povo israelita, para que eles fossem o povo especial de Deus. E quanto a essa sua afirmação, não pecadores dentre os gentios, ou noutras traduções, não pecadores como os gentios, Paulo chama os gentios deste modo porque os gentios eram tidos como homens cerimonialmente impuros, dado que o seu estilo de vida diferia completamente da vida que os judeus seguiam. Como nós sabemos, os judeus eles tinham a lei moral, a lei que lhes guiava como eles deveriam agir, como eles deveriam viver. Então, com isso em vista, eles tinham um padrão que lhes pudesse ajudar a julgar as outras pessoas, a analisar a vida que as outras pessoas viviam. E os judeus não tinham a lei. Daí que tudo que os gentios, faziam era completamente oposto à lei que o Israel tinha. É por isso que os gentios, eles são vistos, são descritos como povo pecador. E nós vemos o Senhor Jesus Cristo a usar essas palavras, por exemplo, em Mateus 20, versículo 19 e 26, versículo 45. E diz o texto, passado algum tempo, voltou aos discípulos e indagou: ainda dormis e descansais? Eis que a hora é chegada. Agora o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores, ou noutras traduções, nas mãos dos gentios, nas mãos daqueles que não têm a lei, não sabem como é que eles devem viver. E Paulo também usa este termo para se referir aos gentios, aquele grupo de pessoas que são separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo, como nós lemos lá em Efésios capítulo 2, versículo 12. E não obstante isso, irmãos, como o povo a quem Deus se revelou e concedeu sua lei, ficou completamente claro que eles, todos eles, nenhum deles poderia ser justificado pelas obras da lei. O homem não é justificado pelas obras da lei. Ou seja, eles sabiam que quanto à lei, nenhum homem conseguia fazer o que ela exige. E uma vez que se constatava que nenhum homem observava a lei como era requerido, todos se convenciam de ser verdadeiro, que ninguém pode agradar a Deus por meio da lei. Porque quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas uma das suas ordenanças, torna-se culpado de quebrá-la integralmente, vai dizer Tiago no capítulo 2, versículo 10. Ou seja, não há aquela ideia de eu pelo menos consigo cumprir 9 dos 10 mandamentos, ou pelo menos consigo cumprir 5 dos 10 mandamentos. O texto diz, as escrituras nos ensinam que, olha, a observância da lei deve ser uma observância integral, não pode ser parcial, E mais, irmãos, no capítulo 3, versículo 10, Paulo diz, todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Ou seja, não é uma parte da lei, é toda a lei. E já que nenhum homem consegue observar toda a lei, qual é a situação? Qual é o adjetivo que é usado para nós? É que somos todos malditos. Ninguém consegue achar agrado diante de Deus por meio da obediência da lei. Ninguém consegue cumprir integralmente o que a lei exige. E é isto que Paulo está aqui a buscar nos persuadir a perceber. Mas talvez você pode estar a pensar o seguinte, isso só funciona para os judeus porque eles é quem tinham a lei. Para mim não. Então as minhas obras ainda podem fazer muito por mim. Eu posso sim ser salvo porque me esforço em agradar a Deus. Eu tenho vivido uma vida diferente das pessoas do mundo. Minha forma de falar é bem diferente. Minha forma de vestir é conservadora. E busco sempre me apresentar de maneira que é correta. Enfim, há muita coisa boa que eu tenho a certeza que
tenho feito para Deus e essas coisas me tornam uma pessoa melhor e aceitável diante de Deus. Vamos voltar os nossos olhos ao texto bíblico para vermos qual é a resposta a esse pensamento. O versículo diz o seguinte: por obras da lei ninguém será justificado. Isso significa o quê? Que nenhuma coisa boa da sua parte poderá te tornar aceitável diante de Deus. Literalmente nenhuma obra, por mais boa que seja, nenhum esforço, por mais sangrento que seja, nada vai te tornar, nada pode te tornar agradável a Deus, diante de Deus, perdão. Nada vai te tornar uma pessoa mais aprazível a Deus. Deus não vai se tornar mais amante ou não vai te amar mais pelo fato de você estar a pelo menos viver como Ele quer. Enquanto tu viveres não em oposição ao que a palavra de Deus ensina, não há sequer uma possibilidade de Deus te aceitar. Não há nada que tu possas fazer que possa te salvar. Mas talvez há um outro grupo que pode ser aquele que acha que por aquilo que faz pode ter mais aceitação diante de Deus, na medida em que quando consegue cumprir os seus deveres espirituais está mais aceitável diante de Deus. Mas naquela semana que anda um pouco instável, anda um pouco inconstante na prática da oração, na prática da leitura das escrituras, na comunhão com os irmãos, então acha que não pode ser agradável a Deus. Ou seja, a pessoa tem em mente que o que ela faz para Deus é o que a torna aceitável diante de Deus. E as escrituras nos dizem: por obras da lei ninguém será justificado. E uma vez que tu nunca foste, ó cristão, aceitado por causa do que você faz, nunca será o que você deixa de fazer que vai te tornar aceitável menos aceitável diante de Deus. Não é sobre o que você pode fazer para Deus, é sobre o que Deus fez para ti. Não é sobre qual é a tua capacidade em obedecer o que Deus te manda, é sobre o meio que Deus proveu para que nós, através deste, pudéssemos ser aceitáveis, pudéssemos ser salvos por Deus. E um outro aspecto aqui que nós precisamos pensar nele é que o homem não é justificado por obras da lei, diz o nosso texto. E no vocabulário de Paulo, as obras da lei sempre denotam esforços para chegar a um determinado alvo mediante conformidade a um determinado padrão legal. Porém, a justificação não tem a sua origem no homem. Essa é uma coisa que nós precisamos ter muito em mente. Não é no que ele pode fazer, pois está completamente comprovado que por obras da lei ninguém será justificado. Mas ainda o homem está numa situação em que não consegue pensar no estado de sua alma. Ele não pode perceber em que situação se encontra diante de Deus. E uma vez impossível, ele em momento algum poderá arranjar formas de se reconciliar com Deus. Como diz Paulo, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E a morte pressupõe incapacidade de ter consciência das coisas. E todos nós, nenhum de nós, consegue compreender como é que ele está diante de Deus, como é que ele precisa estar para com Deus. E já que é assim, é necessário que Deus intervenha. Tudo, portanto, começa de Deus. Ele sim é que intervém para salvar o homem. E o mais incrível é que o ofendido, neste caso Deus, é que busca a reconciliação, enquanto o ofensor nem sequer percebe que comete uma enorme ofensa contra Deus. Isto é completamente assustador, porque era suposto que nós, que ofendemos a Deus, tomássemos uma iniciativa de buscar reconciliação. Mas é o oposto. É Deus quem busca esta reconciliação. É Deus quem provê o meio de reconciliação. Irmãos, de maneira nenhuma se poderá achar razões para que o homem seja, diante de Deus, por seus próprios meios, justo. Não tem como. Nenhuma pessoa, até mesmo aquela pessoa que nós achamos que é mais moralmente, passa a redundância, melhor que as demais pessoas, aquela pessoa diante de Deus é tão desagradável quanto aquele assassino que nós vemos, quanto aquela prostituta, aquele prostituto que nós vemos. A justificação não tem a origem em nós, ela parte do próprio Deus, pois somente alguém que é justo poderá ser declarado justo diante de Deus. E a má notícia é que não há nenhum justo sequer. Portanto, diante de Deus, todos nós nos achamos condenados. Todos os homens, toda a humanidade se acha condenado. E Paul Washer fala uma coisa muito interessante, que ser justo diante de Deus requer absoluta ou completa perfeição moral.
cada pensamento, palavra e ação, desde o momento do nascimento até o momento da morte, devem ser encontrados em perfeita conformidade com a natureza e a vontade de Deus. A mais leve falha, no menor desvio desse padrão, resulta em uma imediata desqualificação. E foi exatamente isso que amargurou Lutero por tanto tempo, porque ele buscou observar as leis de Deus, ele buscou fazer todos os jejuns que eram administrados pela Igreja Católica Romana, ele buscou fazer tudo quanto estava ao alcance dele, como forma de fazer o quê? De ter paz com Deus. Ele fez todo tipo de jejum prescrito, esbofeteou-se de todas as formas possíveis, mas mesmo assim ele não achou nada de bom nele. Se calhar nós estejamos na mesma situação que Martinho Lutero, em que buscamos agradar a Deus da nossa forma, não da forma como Deus nos ordena em sua palavra. E a má notícia é que nós nunca, jamais conseguiremos agradar a Deus como Ele nos ordena e que nós o agrademos. E Deus finalmente mostrou-se gracioso com Lutero e abriu os olhos de Lutero e fez Lutero perceber que, olha, não é dessa forma. Não é assim, não é por meio das suas tentativas, não é por meio do que você tenta fazer para mim que eu vou te justificar. E Lutero lutou bastante com Romanos capítulo 1, versículo 17, até que Deus lhe fez compreender que a justiça lhe exigida não é uma justiça trazida, obtida por meio dos esforços humanos, é uma justiça que vem de Deus para o homem. E então nós vamos olhar agora para o nosso segundo ponto, que é o que trouxe paz a Martinho Lutero, que é a maneira como a justificação ocorre. No versículo 16 nós lemos: sabendo contudo que o homem não é justificado pelas obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo. Irmãos, Paulo, Pedro e os outros crentes estavam completamente convencidos de que nunca fora a intenção de Deus justificar o homem pela lei. E aquela ideia que as pessoas têm de que Deus no Antigo Testamento justificava, aceitava, salvava por meio da observância da lei, no Novo Testamento é por graça, é uma ideia completamente oposta ao ensino das Escrituras. Deus nunca pretendeu fazer isso. Deus salvou e salva desde o Antigo Testamento por meio da fé. E assim como acontece no Novo Testamento, também acontecia no Antigo Testamento. E no Antigo Testamento era por meio daqueles sacrifícios que eram sombras do que Cristo faria. Os crentes punham sua fé e assim o perdão lhes era concedido e eram salvos. E vemos essa ideia sendo mais cimentada por Paulo no capítulo 3, versículo 8. Eu queria pedir aos irmãos que nós fôssemos aqui mesmo em Gálatas, capítulo 3, versículo 8. Onde Paulo vai dizer o seguinte: a Escritura, prevendo que Deus iria justificar os não-judeus pela fé, anunciou com antecedência as boas novas de Abraão. Por teu intermédio, todas as nações serão abençoadas. E nós nos lembramos daquela passagem em que nós lemos que Abraão creu em Deus e isto lhe foi imputado por justiça. É exatamente esse o contexto. E esse texto, irmãos, ele sem dúvida é uma prova clara de que a ideia de Deus nunca foi diferente da que ele tem nos mostrado agora no Novo Testamento, que é a justificação por meio da fé. Salvar pela fé. E o perigo de pensar o contrário é que nós podemos incorrer no risco de dizer que há duas formas de Deus ser justificado. Isso é muito perigoso, porque é um ensino que não está patente nas Escrituras. E nós precisamos ter muito cuidado. Nós não somente precisamos ter muito cuidado para não dizer isso, mas também temos que ser zelosos de que toda vez que ouvimos alguém dizer que Deus é salvo, Deus no Antigo Testamento salvava por meio da observância da lei e no Novo através da graça, temos que corrigir essas pessoas, porque essa afirmação ameaça completamente o ensino das Escrituras. É um ensino que é completamente oposto ao que a palavra de Deus diz. E como Paulo, nós precisamos também nos posicionar em defesa do evangelho que nós recebemos. Pois bem, e já que ficou claro que nós nos encontramos falhados, nenhum dos homens consegue obedecer à lei de Deus, nenhum dos homens pode ser salvo por meio da lei de Deus, eis agora a maneira como Deus declara que o homem é justo, que é inocente, é por meio da fé. Vejamos o nosso texto. Para que fôssemos justificados pela fé. E o termo justificar, que é aqui usado, expressa um ato judicial de declarar alguém justo. O mesmo termo é usado lá em Romanos capítulo 3, versículo 24, e no capítulo 5, versículo 1. E nós precisamos olhar sempre a justificação como uma palavra, como uma declaração, uma ação de Deus oposta à condenação, não é? E esses dois pronunciamentos são feitos pelo próprio
Deus. É importante pensarmos na justificação em termos também de uma declaração feita por Deus em relação ao homem, no sentido de que Deus declara o homem inocente e imputa no homem, não é, que crê a justiça de Cristo. Ao invés de nós pensarmos que a justificação significa tornar-se justo, a ideia não é essa. Quando alguém crê, é declarado justo. Uma vez declarado justo diante de Deus, ela começa a se tornar justo. Ou seja, justificação não significa tornar justo, significa ser declarado justo diante de Deus. É aqui onde há essa separação entre a justificação e a santificação. E foi motivo de grande debate ao longo da história da igreja, porque alguns entendiam que ser justificado significa ser tornado justo, mas não é essa a ideia que há em mente de Paulo. A justificação, ela pressupõe uma declaração de Deus, pressupõe que Deus diz que nós somos justos. E uma vez justos, então, pelo processo da santificação, nós somos tornados essas pessoas justas. Num caso, nós afirmamos que a justificação é uma declaração instantânea. E no outro caso, estamos a dizer que a pessoa se torna gradualmente justa por meio da santificação. E esta declaração consiste em Deus considerar que aquele que coloca fé em Jesus Cristo é justo, por meio da imputação da justiça de Cristo nele. E Vincent Chan diz uma coisa muito interessante, irmãos, que merece nossa atenção, que a fé é nossa resposta divinamente capacitada ao chamado eficaz de Deus, e a justificação é sua resposta à nossa fé, a qual antes de tudo veio dele. O que ele quer dizer aqui é que a justificação é uma resposta de Deus à nossa fé, no sentido de que Deus aceita e declara-nos justos pela fé. E a menos que nós tenhamos fé nos meios por ele estabelecidos para a nossa justificação, de maneira nenhuma o homem poderá ser justificado. Entretanto, quando o homem responde devidamente ao meio estabelecido por Deus para a sua justificação, então Deus o aceita somente pela fé. E essa pessoa é declarada justa diante de Deus. Irmãos, uma segunda coisa que nós precisamos pensar quando falamos da justificação é que a justificação, ela pressupõe uma posição legal diante de Deus. E uma vez que a justificação é uma posição legal diante de Deus, é importante entender que isso não significa que o homem se torna justo, como eu falei primeiramente, no momento em que a pessoa crê em Deus. Caso isso fosse verdade, então nenhuma pessoa continuaria a pecar. Mas é exatamente nisto aqui que nós entendemos que a justificação, ela pressupõe uma declaração, uma posição legal e imputação da justiça de Cristo naquele que crê. E foi exatamente com base nessa compreensão que Martinho Lutero explicou que o homem é simultaneamente justo e pecador, porque foi aqui onde nasceu também o grande debate, porque não se cabia na mente das pessoas como é que alguém que é declarada justa, ela pode continuar a pecar. Então Lutero diz que, olha, enquanto nós somos posicionalmente declarados justos diante de Deus, nós também continuamos pecadores. A natureza pecaminosa não é extinta de nós, ela ainda reside dentro de nós. Entretanto, não é o fato de nós, apesar de termos sido justificados, que significa que nós deixamos de ser pecadores, ou por sermos pecadores, nós então não somos justos diante de Deus. Essas duas faces da moeda formam uma única moeda. É a mesma moeda com duas faces, duas verdades precisam ser vistas, não como contraditórias, porque elas realmente não são. E nós vemos isso nas Escrituras, nós vemos isso, Paulo a expor isso, a explicar isso. Nós vemos Paulo a explicar que, olha, não é porque nós somos justos que significa que deixamos de pecar, infelizmente. E não é porque nós pecamos que significa que nós não somos justos. Isso foi motivo de debate em 1545, no Concílio de Trento, onde os que estavam lá reunidos, da Igreja Católica principalmente, buscaram se opor à doutrina que Martinho Lutero havia redescoberto nas Escrituras. Eles não entendiam que, olha, o homem pode ser justo e ainda assim continuar a pecar. E mais, eles não concebiam a ideia de que Lutero dizia que a justificação é somente pela fé, porque na Igreja Romana sempre se ensinou que a pessoa é justificada. De que forma? Através das boas obras, através da caridade, através da observação dos jejuns, através das confissões que faziam junto dos padres. Então Lutero aparece e diz, não é isso que as Escrituras ensinam. O homem é justificado tão somente pela fé. Tão somente pela fé. E nós, irmãos, não podemos cometer o erro que a Igreja Católica cometeu, de deixar de ensinar a verdade como ela é.
por medo das pessoas entenderem mal e viverem de uma forma oposta àquilo que ouviram. E é exatamente isso que Paulo faz. Paulo não deixa de ensinar a doutrina bíblica tal qual ela é, porque ele talvez tenha medo de que, olha, as pessoas venham a entender mal, então depois vivam de uma forma oposta. Não, nós não vamos ensinar a justificação somente pela fé, porque se nós dissermos que alguém é justificado somente pela fé, essa pessoa se calhar há de deixar de praticar as boas obras. Não, isso não acontece. Nós temos que dizer que a justificação, ela é somente pela fé. E aos ouvidos daquele que foi chamado pelo Evangelho para esta santa vocação, saber que é justificado somente pela fé não vai ser razão para a pessoa viver em oposição ao que a lei de Deus ensina, ao que a palavra de Deus ensina. Não vai ser razão para a pessoa viver de uma forma descuidada, não vai ser razão para a pessoa dar lugar ao pecado. E nós sabemos, irmãos, que é exatamente isso que Paulo vai explicar lá em Romanos, que olha, não é porque nós somos justos diante de Deus, significa que nós vamos viver dissolutamente. Não. E nós não podemos buscar falar a verdade de maneira encobertada, insuficiente, porque não, a igreja não vai compreender e muito possivelmente vão começar a se tornar liberais. Nosso dever é falar o que a palavra de Deus ensina. Nosso dever é ensinar a doutrina das Escrituras tal como ela é e deixarmos que Deus trabalhe através da sua verdade. Nós não precisamos ter temor de como as pessoas poderão mal entender o que nós estamos a dizer como verdade das Escrituras. Nós temos que dizer, nós temos que ensinar tal como está nas Escrituras, como Paulo disse, tal como eu recebi e a vós outros também transmiti. Nós temos que ser fiéis nessa obra. Nós precisamos, nós devemos ensinar as pessoas a verdade tal como ela é. E a justificação, irmãos, ela é uma obra terminada, perfeita e completa. Ou seja, Deus, ao dar Cristo como meio para a nossa justificação, Deus deu tudo que o homem precisa para a sua justificação. Deus deu uma pessoa perfeita para a nossa justificação. E a obra da justificação é uma obra completa. Em nenhum outro dia Cristo virá para morrer novamente pela justificação do homem. Deus em Cristo completou esta obra. Deus em Cristo fez tudo quanto era necessário e foi encerrado. E a justificação também, meus irmãos, ela não pressupõe graus. Ok? A justificação não significa que hoje eu serei mais justo do que fui ontem. Ou futuramente serei mais justo do que eu fui no momento que eu criei. A justificação não pressupõe isso. A justificação é uma declaração única, instantânea de Deus de que você é justo. E apesar de alguns terem dificuldades em crer que foram justificados diante de Deus, não anula o fato de Deus ter justificado essas mesmas pessoas. Por quê? Porque não é o que você consegue crer com toda a fé que vai cancelar aquilo que Deus fez por ti, aquilo que Deus fez por nós. Quando Deus diz que você é justo, a partir do momento que você crê em Cristo, você é instantaneamente declarado justo. Você nunca vai ser mais justo do que foi no passado. Agora, pelo processo da santificação, você pode se tornar alguém que pratica boas obras, que cultiva a justiça tal como é requerido na palavra. Mas isso não significa necessariamente que você é tornado mais justo ao longo do tempo. Deus declara-te justo hoje, justo amanhã. Não. Deus diz que nós somos justos uma e única vez, e isso acontece de maneira terminada, perfeita e completa. Nada mais poderá ser acrescentado ao que Cristo fez. E se o homem não é justificado pelas obras, qual é então a forma como Deus justifica o homem? Nós já havíamos dito que não é por meio das obras, não é por meio daquilo que o homem consegue fazer, não é por meio daquilo que o homem pode vir a fazer. Então, como é que o homem pode ser justificado diante de Deus? Irmãos, nada se quer do homem senão que ele creia. E esse mesmo ato de crer é uma dádiva divina. Isso é muito importante nós pensarmos a respeito, que Deus não pede nada de ti, senão que tu creias. Deus não pede nada dos homens, senão que eles creiam. E creiam em quê? Creiam naquilo que Cristo Jesus faz. E aqui um jogo de palavras que Paulo faz aqui no versículo 16, que faz um contraste entre as obras da lei e a fé. Por exemplo, quando ele se refere às obras da lei, ele usa uma preposição por elas, que denota a origem de uma ação, mostrando que a justificação não está nas obras. E quanto à preposição que ele usa para se referir à fé,
traz a ideia de instrumentalidade. E é deste modo que nós entendemos que a justificação não procede da fé. Preste atenção, a justificação não procede da fé, assim como não procede das obras, mas é apropriada pela fé. Podemos olhar duas passagens que comprovam isso. Em Romanos capítulo 3, versículo 30, primeiro Paulo diz o seguinte: visto que Deus é um só, o qual justificará por meio da fé os da circuncisão e também por meio da fé os da incircuncisão. Em Filipenses capítulo 3, versículo 8 e 9, diz o texto: sim, de fato, também considero todas as coisas como perda, comparadas com a superioridade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual perdi todas essas coisas. Eu as considero como esterco, para que possa ganhar Cristo e ser achado nele, não tendo por minha a justiça que procede da lei, mas sim a que procede da fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Com isso, nós podemos ver que a fé é o meio pelo qual nós alcançamos a justificação. A fé é descrita como agência de nossa justificação e não o meio pelo qual, no sentido de, quando temos fé, a fé é que nos justifica. Não é necessariamente isso, mas é a fé um instrumento, o meio pelo qual Deus nos salva, Deus nos justifica. E, irmãos, a fé é requerida nos termos de Deus e não nos termos dos homens. Sabemos nós que todos carregamos, de alguma forma, a fé em alguma coisa. Já ouvimos muita gente a dizer: eu tenho fé que coisa X vai acontecer. Eu tenho fé que aquela pessoa fará aquilo. Mas nós sabemos que a fé que é aqui referida por Paulo não é uma fé que tem alguma pressuposição humana, não é uma fé abstrata, não é uma fé que nós não sabemos como é que nós podemos obtê-la. É uma fé ideal, é uma fé realística, é uma fé em Cristo. O nosso texto diz: justificados pela fé em Cristo Jesus. Irmãos, a fé significa reconhecimento de que Cristo é ideal e perfeito, sua vida é a melhor, suas obras são perfeitas e que nele podemos crer que somos perfeitamente recebidos e amados pelo Pai. Dizer que nós temos fé significa apontar toda a nossa esperança, toda a nossa certeza tão somente em Cristo Jesus, tão somente na pessoa do nosso Salvador, Jesus Cristo. Irmãos, nós não podemos pensar que podemos ser justificados de outra forma, senão pela fé em Cristo Jesus. Vejamos o que o texto diz mais uma vez: somos justificados pela fé em Cristo. Paulo, irmãos, não termina dizendo que todos somos justificados pela fé e depois continua com seu argumento. Essa é uma coisa muito interessante. Ele nos mostra que o objeto da nossa fé deve ser em Cristo. Por quê? Porque nós não podemos pensar na justificação sem pensarmos em Cristo Jesus. Não é a justificação pela fé, mas nas obras, não é a justificação pela fé, mas as obras é uma justificação exclusivamente pela fé e fé somente. E essa fé tem que estar fundamentada na pessoa de Cristo Jesus. Essa fé precisa ser posta, apontada à pessoa de Jesus Cristo. Enquanto a nossa fé não tiver apontado para Cristo, para aquilo que Cristo fez em nosso favor, nossa fé é nula. Nossa fé não poderá nos tornar aceitáveis diante de Deus. A nossa fé precisa estar única e exclusivamente na pessoa de Cristo Jesus. E as Escrituras nos dizem por qual razão deve ser somente pela fé em Cristo Jesus. Em Romanos 3, versículo 24 a 25, diz Paulo: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que é em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça. Ou seja, quem propõe um meio de justificação é Deus. E nós já havíamos visto que o homem não consegue, não pode perceber a necessidade de se reconciliar com Deus. Portanto, quem propõe é o próprio Deus, Jesus Cristo, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça. Isto é, este é o meio estabelecido por Deus, como podemos ver no próprio texto. Essa ação parte do próprio Deus, irmãos. Isso parte de Deus, não é de nós, parte de Deus. Em Atos 13, versículo 39,
o texto vai dizer o seguinte: e por intermédio dele, todo aquele que crê é justificado. Dele aqui refere-se a Cristo, de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19 e 21. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o mistério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. No versículo 21, aquele que não conheceu o pecado, ele, Deus, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Nós precisamos colocar a nossa fé em Cristo, porque Deus proveu Cristo como meio pelo qual somos aceitáveis diante de Deus. Quando nós buscamos outras formas de sermos aceitáveis diante de Deus e não nas formas que Deus nos propõe, nós estamos a dizer que Deus não fez tudo o que precisava fazer. Nós temos capacidade de fazer algo melhor. Nós podemos conseguir fazer algo melhor além do que Deus fez. Irmãos, deve ser desta forma, porque nenhum homem se achou capaz de viver em perfeita obediência à lei de Deus. E uma vez comprovado que nenhum homem se achou apto e que o homem pecou em suas tentativas, ele precisava sofrer a justa punição por suas transgressões. Mas o grande problema é que nenhum homem consegue aguentar a ira de Deus sequer por um momento. Porque nenhum homem consegue suportar uma pequena medida da ira de Deus. Sendo assim, na primeira instância que Deus decidisse ou quisesse punir o homem pelos seus pecados, o homem seria esmiuçado, o homem seria completamente destruído, antes mesmo da justiça de Deus ser satisfeita. É por isso que o homem não pode ser justificado por si mesmo, porque o homem não pode suportar a justa condenação de Deus, a justa punição de Deus pelos seus próprios pecados. Mas a boa notícia é que não é assim com Cristo. Ele viveu uma vida perfeita que nenhum homem jamais conseguiria viver. Nossos pecados foram imputados a Ele. Como diz Isaías, Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Deus derramou toda a ira sobre Ele, punindo Ele por causa dos nossos pecados, matando Ele por causa do nosso pecado. E como Ele é Deus homem, suportou toda a ira que era contra nós, morreu e ressuscitou ao terceiro dia, para nossa justificação. Não pode ser de outra forma senão em Cristo, porque somente Cristo é que suportou essa justa condenação de Deus. Nós precisamos depositar toda a nossa fé na pessoa de Cristo, porque em Cristo Deus decidiu moer a Ele pelos nossos pecados. Deus decidiu castigar a Cristo pelos nossos pecados. É por isso que Cristo e Cristo somente é o meio pelo qual nós somos justificados, nós somos salvos diante de Deus. Irmãos, nós precisamos compreender isso. Não tem outra forma. Não existe outra chance, não existe nada, não existe nenhum lugar, não existe nenhuma igreja, não existe nada, nem ninguém, por meio de quem nós podemos ser justificados diante de Deus. É somente através de Cristo Jesus. Meus irmãos, quando nós afirmamos que a justificação pela fé, somente estamos, na verdade, a afirmar que a justificação não é pelos nossos próprios esforços, os quais nunca poderiam adquirir justificação, mas que a nossa justificação é por Cristo somente, que adquiriu a justificação para nós. É por isso que Cristo precisa ser precioso para nós. É por isso que Cristo precisa ser estimado dia após dia em nossas vidas. E toda vez que nós olhamos para trás, e mesmo sendo cristãos, percebemos que, olha, nós não estamos a obedecer à lei de Deus, nós somos levados a voltar os nossos olhos a Cristo, a crer que o que Cristo fez por nós é completamente suficiente. É este em quem devemos colocar nossa fé, porque quando colocamos a fé nele, somos imputados à sua justiça. Nós que outrora éramos inimigos de Deus, passamos a ser vistos tão justos quanto Cristo é, a ponto de Deus olhar para nós, e assim como disse a Cristo, dizer a nós: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Irmãos, a justificação não é somente o cancelamento da condenação para nós, é uma imputação da justiça de Deus, de Cristo, no pecador. Ou seja, o efeito negativo é que Deus cancela
a condenação. E o efeito positivo é que Deus coloca a justiça de nós, acredita a justiça de Cristo em nós. E isso é completamente aterrador, porque já era suficiente Deus dizer, você é justo, e então nos deixar vivermos como nós queremos. Mas Deus não somente diz que você já não pode ser condenado, mas Ele diz que a partir de agora, quando eu olho para ti, tu que crês em Cristo, eu vejo a imagem, a face de Cristo em ti. Eu imputo em ti a justiça de Cristo. Deus não é somente inocente, Ele coloca a justiça de Cristo a nós. E tudo que Deus pode dizer de Cristo, também pode dizer de nós. É por essa razão, irmãos, que todas as obras que o cristão faz para Deus, Deus já aceita agradavelmente, pois ao olhar para elas vê perfeição, vê como se fossem de seu próprio Filho, Jesus Cristo. Portanto, toda vez que nós tentamos obedecer a Deus, toda vez que nós obedecemos a Deus e percebemos que não conseguimos como achamos que deveríamos, lembramos-nos que nossas tentativas são banhadas pelo sangue de Cristo e Deus as olha e recebe com agrado. Deus não rejeita a fé dos seus, ainda que fraca. Deus não rejeita as obras dos seus, ainda que imperfeitas. A justificação pela fé é uma obra terminada, perfeita e completa. E Deus, quando olha para todos aqueles que são justificados pela fé em Cristo Jesus, Deus olha seus feitos e, como diz o texto lá em Apocalipse, as suas obras sobem como um incenso agradável diante de Deus. E é por isso que nós precisamos de Cristo, porque quando falhamos em nossa obediência, nós nos lembramos de que alguém que foi obediente a Deus de maneira perfeita, e por causa da sua justiça, nós então somos aceitáveis diante de Deus. É esta, meus irmãos, a nossa alegria. E eu tenho uma pergunta para si: onde é que tu tens posto sua fé? É em Cristo somente ou é em Cristo e em suas próprias obras? Se não for em Cristo somente, então não serve de nada. Lamento te dizer, mas não serve de nada. Deixe tudo ao trabalho de Deus em Cristo. Tão somente creia em Cristo. Paulo, escrevendo a sua carta aos Colossenses, ele elogia a fé deles. Ele diz que a fé da igreja de Colossos estava em Cristo, porque uma fé verdadeira aponta sempre para Cristo. É por isso que a justificação pela fé é a forma de Deus dizer justificação. É uma outra forma de dizer justificação por Cristo. Quando nós dizemos justificação pela fé, nós sempre somos remetidos a pensar em Cristo, porque este é o único meio pelo qual nós somos justificados diante de Deus. Que somos justificados diante de Deus. É por isso que nós precisamos descansar, confiar única e exclusivamente naquilo que Deus nos dá, naquele que Deus nos dá, e focar em Cristo, o objeto da nossa fé, crer que Ele, por Ele, nós somos aceitáveis diante de Deus. E isto tem implicações, meus irmãos, na nossa vida, que é que pela fé somente a nossa salvação é garantida. Todo aquele que é justificado é salvo e permanece salvo para sempre. Não há possibilidade alguma de perder a salvação. E a razão disso é que a justificação é uma declaração feita por Deus de uma única vez. Não é constante ao longo da vida do homem, como eu já havia referido. E é por isso que Paulo diz: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo que morreu, ou antes ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Ou ainda, não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Havendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem tivemos pleno acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmados e nos gloriamos na confiança plena da glória de Deus. Essa é a certeza, essa é a garantia que nós temos, que nós, quando cremos na justificação, na justificação pela fé somente, nós somos libertos de várias coisas. E se os irmãos forem prestar atenção, muita gente que sofre de incerteza da sua própria salvação é porque toda essa incerteza está relacionada com a sua dificuldade em agradar a Deus. Mas quando nós depositamos plenamente nossa fé em Deus, em Cristo Jesus, nós somos justificados e a justiça de Cristo é imputada em nós. E essa fé nos traz descanso. Tentamos obedecer a Deus, falhamos, mas nós nunca ficamos alarmados, porque cremos que nada do que nós fazemos para Deus vai nos fazer perder essa salvação que nós temos em Cristo Jesus. Nada vai nos fazer perder essa salvação que nós temos em Cristo Jesus. É nesta verdade, meus irmãos, é somente pela fé em Cristo Jesus
que todos nós somos justificados. É somente pela fé em Cristo Jesus que Deus propôs justificar ao homem. É somente na pessoa de Cristo Jesus e pela fé em Cristo Jesus que Deus nos aceita. E que nós possamos gravar isso, que a nossa justificação ela é somente pela fé. Talvez os irmãos possam perguntar por que ele não falou demais da história da reforma. É porque a história da reforma sempre foi voltar-se às Escrituras. E quando nós entendemos que o que as Escrituras ensinam é exatamente o que os reformadores ensinaram, então nós podemos ficar confortados no fato de que a palavra de Deus ela é suficiente para nós. E que a palavra de Deus, sim, ensina que a justificação é somente pela fé. E é essa a nossa certeza. É isto que nós precisamos fazer. É por isto que homens morreram. É por isto que homens foram afastados de suas igrejas. Porque eles sempre entenderam que nossa justificação, nossa justiça é Cristo. E tão somente Cristo. Nenhuma outra obra. E homens foram queimados. Homens foram sacrificados. Mas morreram alegres. Porque sabiam que uma vez, tendo sido declarados justos diante de Deus, eles tinham paz com Deus. A morte era um caminho pelo qual poderiam se encontrar com seu Salvador. E é isto que nós precisamos descansar, meus irmãos. É nisso que nós precisamos colocar a nossa esperança, a fé somente em Cristo. Nossa fé precisa estar única e exclusivamente na pessoa de Cristo Jesus. Nós precisamos descansar na provisão de Deus, Cristo, a nós. Nós precisamos crer que somente e somente pela fé em Cristo nós somos justificados diante de Deus. E quais são as aplicações que nós podemos tirar disto? Que nós deixemos de nos abater em como agradar a Deus por meio de nossas tentativas, porque por obras da lei ninguém será justificado. Apeguemos-nos somente a Cristo pela fé e descansemos em sua obra, pois só desta forma teremos paz em nossos corações. Deixemos de viver uma vida piedosa na tentativa de impressionar a Deus e pensar que por meio disso Ele pode nos amar mais. Ele já ama perfeitamente a todos aqueles que pela fé em Cristo são justificados. E seu amor não vai mudar por nada que você possa fazer, nada que você possa deixar de fazer, porque você é aceito diante de Deus única e exclusivamente pela fé em Cristo, pelos méritos de Cristo. E já que é assim, nós podemos com certeza descansar, sabendo que, olha, mesmo que nós moramos em qualquer circunstância, em qualquer momento, nós sabemos que vamos nos encontrar com o nosso justo Cristo Jesus. É nisto que reside a nossa fé, é nisto que deve residir a nossa fé. E que nós possamos, irmãos, colocar toda a nossa esperança, toda a nossa certeza na pessoa de Cristo. Talvez tu já sejas cristão, digas, não, eu creio que eu fui justificado pela fé, mas talvez já estejas preocupado com a maneira como tu vives e tu não sabes que se Deus recebe as tuas obras, se Deus aceita o que tu tens feito. O que eu quero te dizer é que tu não precisas desistir do que tu tens feito, porque toda vez que Deus olha para as tuas obras, Deus diz, eu as recebo com certeza. O grande problema é exatamente esse. Satanás às vezes aparece e nos acusa, diz que, olha, você só falha sempre, você só peca sempre, então veja lá o que fazes, desiste lá dessa fé, porque como você está a ver, não está a conseguir andar como Deus quer, mas lembremos-nos sempre que nós fomos justificados diante de Deus e todas as nossas tentativas, todos os nossos esforços são levados em consideração pela pessoa de Deus e então nós podemos dizer a essa serpente maligna que nós somos justos diante de Deus, que nós fomos aceites diante de Deus pelos méritos de Cristo Jesus e que nós também, ao entender que nós fomos justificados pela fé, possamos igualmente nos esmerar para poder viver para esse Deus que nos salva em Cristo Jesus pela fé. Que nós possamos ser estimulados a cultivar a piedade bíblica, que nós sejamos estimulados a viver como nos é ordenado na palavra de Deus, porque fazendo isto, nós estaremos a mostrar um modo digno de viver, um modo digno do Evangelho, e este Evangelho no qual nós temos crido, o Evangelho do nosso Deus, através do qual, pela fé, nós também somos justificados. É esta a nossa certeza, irmãos, e eu gostaria que nós pudéssemos, neste momento, nos dirigir ao Senhor em oração. Nosso Deus, nosso Pai, te louvamos, Senhor. Te agradecemos, ó Pai dos céus, por estas verdades que estão na sua palavra, através das quais nós podemos ser confortados, nós podemos ser confrontados também, Senhor.
porque não são poucas as vezes que somos acometidos de tristezas porque não vivemos, não conseguimos fazer aquilo ou qualquer outra coisa. Temos tido dificuldades, Senhor, de descansar única e exclusivamente naquilo que o Senhor fez por nós em Cristo. Ó Deus, à luz de Sua palavra hoje, pedimos que o Senhor nos ajude, pedimos que o Senhor aumente a nossa fé para que nós possamos descansar naquilo que o Senhor fez por nós. Pedimos que o Senhor estimule os nossos corações a viver uma vida justa e piedosa, através da qual o Senhor é glorificado. A Ti consagramos, Senhor, as nossas vidas e em Cristo Jesus nós oramos agradecidos. Amém.